Gravação iniciada. Leonardo também, Pedro, como apoio. Iniciado? Ainda não, peraí. Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à sessão de julgamento da primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão do CARF, dia 26 de janeiro, período da manhã. A turma está completa, tal como iniciou a reunião ontem na sessão extraordinária, o que dispensa estar nomeando a cada um. Nessa sessão, estaremos julgando os processos 11 a 43. Existe preferência no processo dos itens 13 a 18, porém ainda, como foi anunciado a substituição do patrono que irá acompanhar isso, vamos aguardar o formulário preenchido, e enquanto isso faremos julgamentos na sequência da pauta, iniciando então pelo item 11, que é processo recorrente Labor Vida Laboratórios Farmacêuticos Limitada, e relator, conselheiro Laércio Cruz. Creio que já está na pasta, né, Laércio? Eu já vi de manhã, vou abrir de manhã. Então, com a palavra, Laércio. Tá na pasta? Eu não encontrei, não. Eu também não estou achando. Também não achei. Seu microfone está desligado, Paulo. Laércio. Acabei de copiar. Tá. Deixa o arquivo solto, tá 11 ACM 3201. Ok. Vou ver se aparece para vocês. Já apareceu? Sim. Então, tá. Pode iniciar, Laércio. Bem, trata-se de manifestação, ele foi apresentado ao pedido de Perdecomp, né, em relação foram apresentados 3 Perdecomp, um deles foi integralmente homologado, um parcialmente e o outro não foi homologado. O primeiro Perdecomp acima citado que tinha pedido de ressarcimento de demonstração dos créditos COFINS não cumulativos em relação ao terceiro trimestre de 2016. O despacho decisório não homologou parte das compensações sob justificativa que o crédito requerido, mesmo integrante do requerimento reconhecido, foi insuficiente para existir o débito demonstrados no Perdecomp, conforme a decisão 16/1/2012. Então, houve uma insuficiência aqui. A DRJ julgou parcialmente improcedente não tinha emento, mas que falou o quê? Que não sustenta o argumento apresentado pela contribuinte, que por equívoco não teria informado o saldo anterior do Perdecomp, pois que o próprio demonstrativo do crédito da declaração de compensação não permite a inclusão de créditos estranhos ao trimestre de referência. Se o contribuinte dispõe de crédito respeitante a vários períodos de apuração, deve integrar o Perdecomp para cada trimestre, conforme determina o comando normativo já citado. Não há como aceitar alteração em sede de manifestação de inconformidade do direito creditório reclamado por trazer insegurança ao necessário procedimento da verificação de liquidez e certeza do crédito, bem como
fragilizar o controle de utilização. Então, o que ele tenta dizer é o seguinte: ele tinha saldo credor em outros trimestres, mas só que ele não trouxe aqui esse perder-compras. Daí a fiscalização falou assim: olha, se você tinha que trazer no trimestre, fazendo essa demonstração, e você não fez. Daí a contribuinte inconformada falou que ela foi compelida ao pagamento em relação a julho de 2006 a setembro de 2006. Que ela tinha valor acumulado dessas compensações, ou seja, ela tinha crédito para poder compensar. Que não teria informado o seu crédito mês a mês na época, quando deveria ter informado semestralmente. Que, referente ao primeiro semestre de 2006, os créditos foram informados na coluna vinculada à receita tributária no mercado interno. Assim, existia equívoco no preenchimento, que não foi possível realizar a retificação por decorrido mais de 5 anos. É o relatório. Passo ao voto. Isso, voto. A lide travada em relação à insuficiência de crédito de PIS. Inicialmente, a lide travada diante da homologação parcial da compensação tal e não homologação da compensação declarada nos perder-compras tais. Ocorre que sem pleito recursal, a contribuinte faz a alegação de que teria deixado de prestar a informação correta, porém, não coleciona qualquer documento capaz de comprovar tal direito. Por mais que faça ilações sobre os valores, tal fato não foi apresentado em manifestação de conformidade, e mesmo que pudesse flexibilizar a verdade material, não vejo como prosperar o pleito. Ela vem falando o seguinte, que ela fez uma informação errada em relação ao direito ao crédito, e por isso ela deveria. Mas eu estou negando o provimento aqui, presidente, porque eu venho considerando que os documentos, por si só, nós podemos fazer a flexibilização para aceitar a prova e assim corrigir. Não precisa ter uma retificadora, nós poderíamos aceitar esse pedido dela. Mas ocorre que em nenhum momento ela trouxe documentos hábeis e capazes de demonstrar que ela assistia à razão. Então, não estou enxergando certeza e liquidez, e também não há como uma flexibilização da verdade material aqui, porque o ônus é dela de demonstrar o direito. Então, diante disso, estou negando provimento. Alguma observação, pedido de esclarecimento, algo assim? Podemos iniciar a votação, Elcio? Sim. Por favor. Bom, realmente não tem prova, né? Ele não traz a prova, ele fala que cometeu um erro, não traz a prova, mas, assim, no meu modo de ver, ele preencheu o PERDECOMP errado, né? Tanto o PERDECOMP quanto o DACOM. E aí, no caso, eu acho que a gente não poderia aceitar a retificação do PERDECOMP aqui, não. Do DACOM até que poderia, mas o PERDECOMP ele teria que pedir lá na delegacia, já que ele não podia mais fazer a retificadora, que tinha passado o tempo, ele tinha que pedir administrativamente. Então, aqui, e como você enfatizou que essa questão para você poderia ser superada, né, o erro do preenchimento da DACOM, eu vou acompanhar o relator, mas pelas conclusões. Bom, nesse caso, o relator poderia estar fazendo essa... Faça a adequação. De fato, o que importa aí é o provimento ou não do recurso, mas aí está apontando essa questão que não seria de apreciação pelo CARF, não seria de apreciação pelo CARF a retificação do PERDECOMP. Concorda com essa alteração? Aí concordo. O Laércio? Concordo. Sim? Então aí tira as conclusões e fica pelo acompanhamento, Exato. pela negativa de provimento ao recurso. Né? Ok. Pedro? Acompanho, falta a prova. Acompanho. Mara? Acompanho o relator. Leonardo? Acompanho. Arnaldo? Acompanho. Márcio?
Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, negócio de provimento ao recurso voluntário. Aplicação ao 2, presidente. Aplica-se ao item 12. Tá, então, esse resultado que eu acabo de proclamar em relação ao item 11 se estende também ao item 12, processo final 2013-55 da Labovida. Por favor, Tainá, já temos a regularização do formulário ou ainda não? Ainda não, presidente. Certo. Então, nós retornaremos depois ao item 13 ao 18. Vamos ao item 19 da pauta, que é relatoria do Márcio Costa, Kraton Polymers do Brasil, Indústria e Comércio de Produtos Petroquímicos Limitada. O 19 é o final do processo 2012-57. Há outros processos da Kraton, e depois o Márcio vai nos informar se são semelhantes ou não. A princípio, começamos com o 19, mas fica a teu critério, Márcio. Ok, presidente, obrigado. Então, são semelhantes sim. Eu vou selecionei aqui para relatar o final 2009-20. 2009-20. Item 21 da pauta. Ok. Só observando que esse item 21 da pauta, ele é o paradigma e os processos do lote são os itens 22 a 28. Perfeito. A diferença entre eles é que alguns são auto de infração e outros são despacho decisório, mas as rúbricas que foram alvo de glosas são iguais. Ok. Então, iniciando o relatório. Trata-se de pedido de ressarcimento transmitido eletronicamente em 27/10/2006, com fundamento em crédito de COFINS não cumulativa, relativo à operação de exportação do segundo trimestre de 2006 no valor de 2.047.967,22, cujo saldo passível de ressarcimento seria de 2.008.559,91. O contribuinte vinculou ao referido pedido de declaração de compensação, a DECOMP. Os autos foram remetidos ao Serviço de Fiscalização da Unidade Jurisdicionante, que procedeu à verificação dos valores apurados de COFINS para o segundo trimestre de 2006. Segundo o relatório de informação fiscal juntado aos autos, foram constatadas irregularidades na apuração da contribuição, as quais foram objeto de ajuste e glosas nos seguintes termos. No curso das verificações, ora citadas, identificou-se que o contribuinte considerou, dentre os valores que compõem a base de cálculo dos créditos relativo a bens utilizados como insumo, as notas fiscais referentes aos Códigos Fiscais de Operação e Prestação, CEFOP, 1917, venda no Estado, e 2917, venda fora do Estado, denominados como entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial. Sendo que o correto é a utilização das notas fiscais CEFOP 1111, compra no Estado, e 2111, compra fora do Estado, compra para a industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial. Mediante exposto acima, as bases de cálculo dos créditos relativos aos bens utilizados como insumo devem ser assim consideradas. Foram excluídos da base de cálculo do crédito relativo a bens utilizados como insumos valores do item embalagem, materiais que não são incorporados ao produto durante o processo de industrialização, embalagens de apresentação, mas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se destinam tão somente ao transporte dos produtos acabados, embalagens para transporte.
não podem gerar direito, acreditamento às suas aquisições. Abaixo demonstrativo das exclusões a considerar, relativo à apuração dos créditos da contribuição da COFINS, não foram consideradas as utilizações dos créditos a descontar da COFINS importação alíquota de 7,60 vinculados à receita de exportação, sendo assim, os mesmos foram vinculados à receita no mercado interno. Traz o esclarecimento, a desvinculação é válido observar que o parágrafo 1º do artigo 5º da 10637, assim como o parágrafo 1º do artigo 6º da 10833, que tratam da forma diferenciada de utilização de créditos vinculados à receita de exportação, não menciona os créditos apurados conforme o artigo 15 da 10865 de 2004, em decorrência de importações sujeitas ao pagamento da contribuição para o PIS importação e COFINS importação, ou seja, a similaridade entre a utilização dos créditos apurados, conforme o artigo 3º da 10637 e da 10833, e o artigo 15 da 10865, não se verifica na hipótese em que tais créditos estejam vinculados à receita de exportação. Apenas com a edição da Lei 11.116, de 2005, os créditos apurados em razão do artigo 15 da 10865 e vinculados à receita de exportação tornaram-se passíveis de compensação e ressarcimento segundo as regras do artigo 16 da 11.116. Não foram identificadas outras exclusões na base de cálculo da contribuição, nem outros créditos apurados de forma irregular, além do mencionado acima. Em resultado, apurou no segundo trimestre de 2006, saldo de crédito passível de ressarcimento de R$ 1.941.612,77. Diante do apurado pela fiscalização, a DRF de origem proferiu despacho decisório reconhecendo, em parte, o direito creditório no montante de R$ 1.941.612,77 e homologando as compensações até o limite desse saldo. Cientificada dessa decisão por via postal em 27/6/2011, a contribuinte apresentou manifestação de conformidade em 11/7/2011. Alega inicialmente a existência de vícios formais do ato administrativo que ensejariam a nulidade do despacho decisório e, em consequência, o cancelamento da glosa e da multa de juros que foram aplicados. Primeiro foram aplicados na análise de seus pedidos da disposição da IN 900, de 2008, quando, em razão da data do protocolo, deveria ter sido aplicado a IN 600 de 2005. Segundo a conclusão do auditor, pautou-se em presunção simples, fundada apenas em indícios, sem a devida apuração acerca da realidade. Defende que o fisco cabe ao ônus de comprovar que houve infração à lei quando das alegações formuladas no despacho decisório, especificamente demonstrar a ocorrência de irregularidade da indicação dos insumos que não teriam ocorrido no presente caso. Contextualiza, trazendo aqui alguns pontos, como se demonstra pelo relatório homologado, pelo despacho decisório objeto da presente impugnação, o auditor, no caso concreto, apenas puxou uma lista de produtos incluídos na declaração atinente aos créditos tomados e sem manifestar-se acerca do processo industrial do contribuinte. Presumiu-se que tais bens, por serem fornecidos por empresa que tem por objeto social a confecção de embalagem para transporte, como, por exemplo, a UDPAC Embalagens e a Ibanez Indústria Comércio Limitada, seriam obrigatoriamente utilizados apenas no transporte de mercadoria estrito sensu. Daí a conclusão do auditor fiscal de que, sendo meras despesas com o transporte da mercadoria para fora do parque industrial da empresa, impugnante, tais bens não poderiam ser considerados em suma e, por conseguinte, o crédito referente à sua aquisição não poderia ter sido utilizado pelo contribuinte. Ocorre que, ao contrário da presunção do auditor fiscal, aqueles produtos referidos mencionados no despacho decisório, referido não são utilizados na própria linha de produção do contribuinte, sem o que não há sequer um produto acabado da impugnação, eis que já na linha de produção, eles são usados para transportar o produto, não no sentido estrito sensu, mas dentro da própria fábrica, para que este passe por todas as etapas de produção e então exista o produto acabado comercializado pela Kraton.
com relação à alegação do auditor fiscal de que teriam sido indevidamente utilizado o crédito atinente à operação com bens consignados, que tal prática não levou prejuízo ao erário público, já que o crédito foram sempre tomados de forma cronológica, sendo que aqueles não tomados, no período em que seriam devidos também, restaram prejudicados ao direito do contribuinte. Passa a tratar do princípio do não confisco, colacionando doutrina e jurisprudência sobre o tema. Afirma que também não caberia a aplicação da multa e juros aplicado tendo em vista a ausência de dolo, culpa e ilegalidade de sua parte. Passa a descrever e a ilustrar o seu processo de industrialização de borracha termoplástica, objetivando demonstrar que a utilização de pallet, filmes, fitas se caracterizam como insumos na forma da lei, e conclui todos os insumos utilizados no acondicionamento da borracha termoplástica foram desenvolvidos, seja no que diz suas dimensões ou suas características tratam, buscando sempre as melhores práticas em manufatura, com ênfase especial na segurança durante o seu processamento, comercialização e manuseio. Sem esses insumos utilizados no acondicionamento da borracha termoplástica, não é possível escoar o produto, armazenar a produção com eficiência e segurança, manusear a produção com eficiência, transportar a produção com eficiência e segurança. Acerca da glosa, efetuada em relação às receitas do mercado externo, acrescenta que tem direito ao ressarcimento ou compensação dos créditos apurados nos termos dos artigos 3º da 10.637, da 10.833, do artigo 15 da 10.865, relativamente aos custos vinculados às vendas de exportação. A autoridade fiscal teria considerado que o crédito de importação seria devido, mas não poderiam ser vinculados à receita de venda no mercado externo, mas sim à receita no mercado interno, o que implicaria em pedido de ressarcimento diverso, e não poderia ser inseridos na mesma declaração. Não se discute o seu erro de preenchimento da declaração. O que não se admite é a total desconsideração do crédito efetivamente existente e prejuízo injusto, ilegal e indevido da empresa, e assim tal crédito deve ser considerado e utilizado para compensação. A Delegacia de Receita Federal de Julgamento de Campinas julgou improcedente a manifestação de conformidade nos termos do Acordo 0539-503, com a seguinte ementa no qual transcreve. A recorrente interpôs recurso voluntário no qual reafirma o seu inconformismo, replicando os argumentos de sua manifestação de conformidade. É o relatório, presidente. Posso pro voto? Pode ir ao voto. Então, o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de admissibilidade. Como vimos, trata-se de ressarcimento com compensação com fundamento em crédito de COFINS não cumulativo do segundo TRI de 2006. Passando para preliminar, preliminarmente, a recorrente alega que o ato administrativo da fiscalização e, por consequência do despacho decisório, é nulo em decorrência de alegados vícios formais e ofensa a princípio e garantias do contribuinte, a despeito da possibilidade de nulidade de ato administrativo dentro do processo administrativo, assim prescreve o decreto 70.235 de 72. Trago o artigo 59. Como se vê, as hipóteses previstas na lei não se enquadram nas alegações recursais, tampouco na situação fática dos autos. As provas colhidas e as conclusões relatadas são suficientes para entender que não foram realizadas com base em presunção simples, mas em fiscalização minuciosa. Outro sim, conforme bem esclarecido pelo acordo proferido pela DRJ, não há o que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, dada a oportunidade de apresentar a manifestação de conformidade, a recorrente tinha conhecimento das razões e fatos que levaram o fisco a glosar parcialmente o pedido de ressarcimento, tanto que o inconformismo foi detalhado no aludido recurso. Alega ainda a recorrente a ocorrência de ofensa a princípios administrativos, ao princípio do não confisco e as garantias individuais, bem como quanto à afirmação de que não houve dolo, culpa ou ilegalidade. Neste contexto, resta evidenciado o uso de argumentos convenientes a uma tentativa de se esquivar
exigências legais pelo uso indevido de crédito. No mais, no que se refere aos inúmeros argumentos que fazem menção direitos constitucionais que alegam terem sido ofendidos, partindo da premissa que o ato administrativo está revestido de legalidade, cabe destacar a súmula CARF número 2, que assim dispõe. Por todos esses motivos, concluem rejeitar as preliminares suscitadas. Passando para o mérito, acerca do mérito, a autoridade fiscal ajustou a base de cálculos de bens utilizados como insumo sobre os seguintes argumentos. A utilização de notas fiscais de venda, no CEFOP 19, 17, 29, 17, ao invés de notas de compra 11, no CEFOP 11, 11 e 21, 11, em relação a valores discriminados como entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial, razão pela qual desconsiderou aquelas notas de venda e considerou as de compra. Valores lançados como material de embalagem que destinam ao transporte do produto acabados, os quais não são incorporados ao processo de industrialização. Quanto à utilização dos créditos a descontar de PIS e importação, alíquota de 1,65 vinculados pela contribuinte à receita de exportação. Aqui eu vou me abster de ler sobre o conceito de insumo, né? Eu contextualizo aqui considerações acerca da legislação, da própria decisão do STJ, e passo a votar aqui a primeira glosa aqui, referente às despesas com embalagem. No relatório da fiscalização, a autoridade fiscal excluiu dos créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumo os valores referentes a pallets para sacos, pallets para caixa, filme de polietileno e fitas PET strap, por não consistirem em material de embalagem incorporado durante o processo de industrialização, mas apenas para o transporte de produto acabado. Foram excluídos da base de cálculo dos créditos relativos a bens utilizados como insumo valores dos itens, embalagem, materiais que não são incorporados ao produto durante o processo de industrialização, embalagens de apresentação, mas apenas depois de concluído o processo produtivo e que se destinam tão somente ao transporte dos produtos acabados, não podem gerar direito acreditamento à sua aquisição. Abaixo demonstrativo das exclusões das glosas a considerar. Trago o quadro que demonstra essas exclusões. No caso concreto, constata-se que o colegiado COR sustentou a glosa de despesa com material de embalagem, pois, segundo seu entendimento, construído a partir da interpretação das INs 247 e 404, as embalagens para transporte não dão direito a crédito no regime não cumulativo. A decisão recorrida adota a distinção entre embalagem de transporte e embalagem de representação. No tocante ao creditamento das despesas com embalagem, cabe lembrar que já tive a oportunidade de enfrentar a matéria no julgamento do Acórdão 3003-000597, bem como a segunda turma ordinária desta mesma terceira sessão, decidiu no Acórdão 3302000788, ambos do mesmo contribuinte, e assumido o conceito de insumos esboçado na decisão do STJ, acima exposta, cujos insertos importantes para a presente análise, extraído do voto condutor do conselheiro Rafael Madeira Abad, estão a seguir transcrito. Efetivamente, este colegiado possui entendimento de que, no âmbito do regime não cumulativo, independente de serem de apresentação ou transporte, os materiais de embalagem utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condição de ser estocado, são considerados insumos de produção. E nessa condição, gera um crédito básico das referidas contribuições, merecendo transcrição, fragmento, do lapidar, voto
proferido nos autos do processo final 2005-00, no qual foi proferido o acordo 33.02.005.548, de relatoria do conselheiro Paulo Guilherme, em sessão de junho de 2018. Analisando o caso concreto, e tendo em mente a necessidade da empresa transporte de produto de natureza especial, polímero termoplástico dotados de alta resiliência dos elastômeros, borracha termoplástica, verifica-se que os materiais de embalagem utilizados pela recorrente são essenciais e relevantes para a conservação e integridade de seus produtos, conforme bem ilustrado nas folhas 85 a 99 do Manifesto de Conformidade e também presente no recurso voluntário. Portanto, parte integrante do processo de produção que inclui a embalagem dos produtos antes de sua destinação final. Neste passo, meu entendimento, que está afiliado ao RESP do STJ, é de reconhecer que os materiais de embalagem utilizados pela recorrente na conservação e armazenagem e preservação da integridade de seu produto devem integrar o conceito de insumo, de maneira que deve ser afastada a glosa das respectivas despesas que foram devidamente comprovadas aqui. Aqui observo que, em concordância com a análise fiscal, o crédito deve considerar apenas a despesa devidamente comprovadas. Diante dessas premissas, voto por reverter a glosa de crédito sobre os materiais de embalagem utilizados pela recorrente na conservação, armazenagem e preservação da integridade de seus produtos apenas no que foi devidamente comprovado. Passando para outro item que foi glosado, o PIS sobre importação vinculado à receita de exportação. Márcio, só um momento, nós vamos por parte ou vamos direto? Vamos ver com o presidente, né? Está sem áudio, presidente. Podemos ir direto, são poucas matérias e bem identificáveis. Ok. O despacho decisório usou a receita de exportação sob o seguinte argumento. Relativo à apuração dos créditos da contribuição para o COFINS, não foram consideradas as utilizações dos créditos a descontar COFINS importação, alíquota de 7,6, vinculadas à receita de exportação, sendo assim, os mesmos foram vinculados a receitas no mercado interno, conforme demonstrativo abaixo. Esse trecho eu já relatei, no qual esclarece a desvinculação. Da decisão recorrida, entendeu a auditoria fiscal que, com relação à apuração dos créditos da contribuição para PIS e da COFINS, não foram consideradas as utilizações dos créditos a descontar para PIS e importação, alíquota de 1,65, e COFINS importação, alíquota de 7,6, vinculados à receita de exportação, pois feriam a legislação de regência e, assim sendo, promoveu a vinculação destes à receita do mercado interno. Já o artigo 5º da 10.637 e o 6º da 10.833, instituidora da sistemática não cumulativa da não cumulatividade para COFINS, abriram a possibilidade para o contribuinte que tivesse receita de exportação de utilizar os créditos calculados conforme o artigo 3º para compensação com outros tributos, ou ainda, em caso de saldo remanescente, de pedir o ressarcimento em dinheiro, como se pode observar no artigo transcrito. Note-se, até aqui, só há que se falar em crédito decorrente de compras no mercado interno, apenas com a edição da Lei 10.865 de 2004, que previu a COFINS importação e o PIS importação, é que houve a previsão também para desconto dessas contribuições pagas na importação de bens e serviços dentro da sistemática da não cumulatividade, nos termos do artigo 2º e 3º da 10.833, conforme artigo 5º da 10.865. Portanto, os créditos da contribuição para PIS, importação e COFINS importação, que não puderam ser descontados de débitos das respectivas contribuições por excederem estes, somente serão passíveis de compensação
ou outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quando as respectivas importações forem vinculadas às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência dessas contribuições a partir do disciplinamento trazido pela Lei 11.116. E somente a partir desta data, não tendo o interessado lograr tal vinculação nas vendas efetuadas. A recorrente alega ser indevida a glosa operada pela fiscalização, bem como a manutenção desta glosa pela DRJ, que fundamentou sua decisão nas seguintes palavras. No caso dos autos, como visto, compõem um saldo de crédito decorrente de exportação vinculado da compensação os valores de PIS pagos sobre importações. Como visto, tais créditos não são passíveis de ressarcimento ou de compensação, mas apenas de desconto da contribuição apurada nos termos dos artigos 2º e 3º da 10.833. Portanto, é correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal. O conformismo está fundamentado na Lei 11.116 de 2005, que, no sentido recorrente, permite expressamente a vinculação entre receitas de mercado interno e externo, pois entende que a decisão de piso é inconsistente, tendo em vista que não considera o disposto no artigo 16 da referida lei. Inicialmente, nos cabe analisar o arcabouço normativo que regula a matéria relativa à possibilidade de creditamento do PIS/COFINS e importação no contexto histórico. A Lei 10.865 de 2004, que instituiu a contribuição para o PIS importação e a COFINS importação, assim dispõe. Trago o artigo 15. Como se vê, o artigo 15 da 10.865 introduziu a possibilidade de utilização dos valores efetivamente pagos a título de PIS importação, mediante desconto dos valores daquelas contribuições sociais apuradas nas operações do mercado interno, em situação análoga àquela prevista nos artigos 3º da 10.637 e da 10.833. Analisando a legislação, o colegiado Alcor entendeu que, no caso dos autos, compunham um saldo de crédito decorrente de exportação vinculado na compensação os créditos de PIS apurado em decorrência de operações de importação e que tais créditos não são passíveis de ressarcimento ou compensação, mas apenas de desconto da contribuição apurada. De fato, o artigo 15 da 10.865 não estendeu o creditamento, desconto, apuração das contribuições de PIS de importação aos casos de venda para o exterior, limitando-se a atrelar o creditamento aos casos de apuração no artigo 3º da 10.637 e 10.833. Não obstante, com o advento da norma escrita no artigo 17 da 11.033, com vigência a partir de agosto de 2004, foi introduzida a possibilidade de manutenção dos créditos de PIS e COFINS nas vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência. Por sua vez, o artigo 16 da Lei 11.116, de 2005, permitiu a utilização daqueles créditos em procedimento de compensação ou pedidos de ressarcimento. Eis o disposto citado. Transcrevo abaixo. Da leitura do dispositivo transcrito, depreende-se que o artigo 16 da 11.116 estendeu a possibilidade de compensação e ressarcimento dos créditos mantido pelo vendedor, relativo aos valores pagos a título de PIS e COFINS, inclusive decorrentes de importação, conforme o artigo 15 da 10.865, vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência. Resta saber se tal possibilidade de ressarcimento ou compensação alcançaria também os créditos de PIS e importação decorrente da aquisição de insumos empregados em receita de exportação. As vendas ao exterior, como se sabe, são caracterizadas como vendas imunes, tendo a própria Constituição Federal, em seu artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, excluído do poder de tributar da União a possibilidade de instituição de contribuições sociais sobre a receita de exportação. Trago o artigo 149, parágrafo 2º. Tal norma constitucional foi reproduzida pelo artigo 5º da Lei 10.637, do artigo 6 da 10.833, que determinam a não incidência,
respectivamente, do PIS e da COFINS, sobre a receita decorrente das operações de exportação. Da simples leitura do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Federal e dos dispositivos acima transcritos, depreende-se claramente que as imunidades das receitas de exportação são estendidas pelo legislador, são entendidas pelo legislador, como o caso da não incidência, tendo a Constituição e as leis citadas disposto de forma literal que o PIS e a COFINS não incidem sobre as receitas de exportação. Sublinhe-se, por fim, que a própria Receita Federal do Brasil compartilha entendimento acima expressado. Nesse sentido, veja, por exemplo, a solução de consulta número 70, solução de consulta POSIT, de junho de 2018, no qual trago a ementa. Os créditos do artigo 15 da 10.865 de 2004, relativos à importação de bens, serviços e vinculados à operação de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de crédito da COFINS, poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre. Assim, entendo que é aplicável às operações de exportação a disciplina do artigo 17 da 11.033 de 2004, de modo que os créditos relativos à importação de bens e de serviços vinculados à operação de exportação são passíveis de compensação com outros tributos, ou de ressarcimento nos termos do artigo 16 da 11.116. É como eu voto para essa rúbrica. Seguindo para outra rúbrica, glosas operada com relação às notas fiscais. Sobre a reconsideração das notas fiscais de bens adquiridos em consignação, o despacho decisório trouxe o seguinte argumento. Esse trecho da glosa eu já relatei, vou me abster aqui de ler. O acordo recorrido assim dispõe. Sobre a reconsideração das notas fiscais de bens adquiridos em consignação, a contribuinte alega, em síntese, fundamentalmente, que não houve prejuízo ao erário e, portanto, não justificariam a aplicação de multa e juros, cobranças que se revelam ilegais. Como se nota, os argumentos não se dirigem ao mérito, mas apenas questões da legalidade da cobrança dos acréscimos moratórios, decorrente da homologação parcial das compensações efetuadas, questão esta já apreciada no exame das preliminares suscitada pela contribuinte. De toda forma, cumpre esclarecer que se tratou de mero ajuste de bases de cálculo dos créditos com a exclusão das notas fiscais indevidamente consideradas e inclusão das que seriam notas corretas para apuração, e não de simples glosa de valores da base de cálculo, apenas por equívoco dos lançamentos nela considerados. Assim, é que para cada mês do trimestre analisado pode ter ocorrido redução ou majoração da respectiva base de cálculo originalmente considerada, conforme se pode verificar claramente no relatório fiscal. A recorrente alega ser indevida a glosa operada pela fiscalização, bem como a manutenção desta glosa pela DRJ, que fundamentou sua decisão nas seguintes palavras. Porém, ocorre que a questão apontada pelo auditor fiscal decorre apenas de impropriedade temporal, na medida em que o mesmo conclui que a empresa recorrente apenas poderia se acreditar acerca de bens de matérias-primas utilizados como insumos já devidamente utilizados na linha de produção da empresa, e não como ocorrido no creditamento de produtos ainda em consignação. Logo, ainda que eventualmente se conclua que tais bens utilizados como insumo tenham sido erroneamente declarados pelo preposto da recorrente, de maneira alguma tal fato compromete o reconhecimento de que os créditos a eles referentes são passíveis de ressarcimento. E dessa forma, claro e evidente, a existência do crédito do que decorre que não poderia ter se operado a sua glosa essa responsável por gerar injusto, ilegal e indevido prejuízo à empresa. Veja que a suposta glosa ocorre desde o momento que a consignação mercantil ou industrial não fora concluída, ou seja, que tenha ocorrido a venda pelo consignatário, comerciante que recebe mercadorias ou produtos de terceiro, para que se comercialize
do mercado em que seu produto está, em seu próprio estabelecimento. Consequentemente, simultaneamente, a venda pelo consignante remete e confia a mercadoria, os produtos ou produtos de sua propriedade a terceiro, em regra um comerciante, para que este as comercialize no mercado, quando de fato o negócio estará concluído. Importante frisar que se entende por consignação mercantil o contrato pelo qual uma empresa consignante entrega a mercadoria a outra empresa consignatária para fatura, comercialização por conta própria e em seu nome. O faturamento dessas mercadorias ocorre somente quando o estabelecimento consignatário promover a venda dessas mercadorias recebidas em consignação. Por outra banda, entende-se por consignação industrial a operação na qual ocorre remessa com preço fixado de mercadoria ou produto com finalidade de integração ou consumo em processo industrial que em faturamento pelo estabelecimento consignante dar-se-á quando a utilização dessa mercadoria pelo estabelecimento industrial que os adquiriu. Segue alegando a recorrente. Observa-se que aqui, mais uma vez, não se discute a existência do crédito, mas o momento em que o mesmo foi adquirido e, portanto, ainda que conclua pela ocorrência de descumprimento parcial de obrigação acessória, tal fato não poderia implicar na total desconsideração do crédito efetivamente existente em nome da recorrente e que deve ser considerado e utilizado para a compensação da obrigação principal. Neste ponto, entendo não ter ocorrido a glosa propriamente, nem tampouco que os termos extraídos do relatório fruto do procedimento fiscal deixou entender que os créditos não seriam passíveis de serem reconhecidos, mas sim culminou em ajuste nas bases de cálculo dos créditos em razão do distingue entre os CEFOPs declarados, ou seja, com a exclusão das notas fiscais indevidamente consideradas, a inclusão das que seriam as notas corretas para a apuração, ratificando os termos do acordo recorrido, e por esta razão mantenho a decisão ACOR. Nesse contexto, a recorrente não trouxe aos autos provas hábeis a fim de defrontar que tais ajustes tenham sido realizados de forma errônea. Daí eu sigo transcorrendo sobre o ônus probatório. Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e no mérito voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos. Dar provimento ao pedido de crédito sobre os materiais de embalagem utilizado pela recorrente na conservação, armazenagem e preservação da integridade de seus produtos, apenas no que foi devidamente comprovado. Dar provimento aos créditos relativos à importação de bens e de serviços vinculados às operações de exportação e negar provimento ao pedido de exclusão da glosa das notas fiscais de compra em consignação, mantendo-as tal como decidido pela DRJ. É como eu voto, presidente. Obrigado. Bom, nós identificamos aí 4 matérias a serem decididas. A preliminar de nulidade do despacho decisório. Segundo, em relação ao crédito nas aquisições de materiais de embalagem, seja os pallets, né, de transporte e aqueles que é de conservação, armazenagem e preservação dos produtos. A terceira matéria seria PIS/COFINS devido na importação de mercadorias que estão vinculadas à operação de exportação. E aí o contribuinte ele quer o aproveitamento desses créditos em compensação ao ressarcimento. E por último, seria as glosas das notas fiscais em que a fiscalização efetuou a glosa porque se tratava de operações identificadas, né, com códigos de operação de venda e não de entrada.
Então, são essas matérias. Prontos para votar? Sim. Então, vamos lá. O Laércio está fora, não sei se... O Laércio está fora ou é só... Não está fora, não. Oi? Acho que desliguei sem querer aqui. Tá, então... Resolvi todo o voto. Ok. Segue, Elcio. Bom, eu só queria fazer uma observação, porque a fiscalização, ela fala que somente com a lei 10.865 de 2004 é que passou a ser possível, né, o aproveitamento da contribuição na importação vinculada à receita de exportação. E ela mesmo, na mesma página aqui, ela identifica as importações que ocorreram em 2006. Então, se as importações ocorreram em 2006 e a lei passou a prever esse direito de 2004, eu não entendi, da fiscalização, né? Então, assim, só queria fazer essa observação, que eu acho que tem uma coisa aí que está meio fora, que a partir do momento, só a partir da lei tal, é que passou a ter esse direito, e essa lei é anterior à importação, então a importação estava coberta por essa lei. É só esse detalhe. Agora, só mais uma coisinha também, Marcos, eu acho que no dispositivo, eu acho que não precisa falar do negar provimento. E a partir do momento que você dá parcial provimento, o que não está identificado ali como dado provimento está negado. Eu acho que não precisaria, mas tudo bem, não prejudica, né? De fato, a gente costuma fazer assim mesmo, conselheiro. Vou retirar isso. Então, eu acompanho o relator. Aqui na redação inicial do dispositivo eu já coloquei, já fiz esse ajuste. Realmente a técnica é a de, nos provimentos parciais, explicitar aquilo que está sendo dado provimento ou todos os que não estão sendo concedidos. Né? Perfeito. Okay. Então, Elcio acompanhou. Pedro? Acompanho bem fundamentado o voto do relator. Mara? Eu vou divergir em relação aos créditos das embalagens. Eu mantenho a glosa, eu tenho até declaração de voto, vários votos que eu já fiz. Para mim, isso é embalagem de transpallet, é embalagem de transporte, o produto já está acabado, então ele não se integra à fabricação do produto. Então, todo esse daí que ele pediu aí, pallet, essa fita, está tudo, tudo atinente ao transporte. Por isso eu nego provimento nessa parte. Os outros pontos eu acompanho. Inclusive, esse assunto não é unânime na casa, não. Na outra turma que eu participava, às vezes dava até voto de qualidade lá, tá? Ok, no demais você está acompanhando, né? Mara, nas demais matérias você está acompanhando o relator, né? Sim. Uhum. Ok. Eu só estou divergindo no transporte. A embalagem de transporte. Eu acho que a gente já chegou a votar isso aqui algumas vezes, né? Mas eu fui vencida, não, né? Eu fui a única? Foi 7-1 para mim? Eu acho que os casos de 7-1, né? Que eu peguei. Eu não lembro, Marcos. Agora só não, o Marcos me acompanhava. Um detalhe, Márcio, aqui era os materiais de embalagem, era só pallets ou existem outros que são de conservação? Porque, Mara, você mencionou pallets, inclusive,
por exemplo, as fitas, as amarras, né? Pelo que eu vi aqui na lista que o Márcio colocou, pallet e fita. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pallet para sacos, pallet para caixa, filme de polietileno e fitas pet strap. E etiqueta, esse filme é o que rola o pallet. Isso. Né? A fita para amarrar. E etiqueta. Ele traz, inclusive, a foto no processo dessas embalagens. Eu estava procurando a foto que eu não vi, porque ele fala que isso é usado na linha de produção. Aí eu queria ver, mas para mim está bem claro que isso é de transporte. Tá. Bom, Mara, só para ficar bem claro, você está negando nesse item na integralidade, né? É sobre os materiais de transporte. Esse item eu estou negando tudo, Ok. Perfeito, obrigado. Leonardo. Acompanhando a íntegra do relator, presidente, inclusive em relação à questão lá do PIS sobre importação vinculada à receita de exportação, ficou muito bem esclarecido o tópico. Ok. Acompanho. Tá. Até Márcio também um outro adendo, porque veja só, não estamos tratando, em relação a PIS/COFINS importação, não estamos tratando do crédito na aquisição, e sim o aproveitamento desse crédito na compensação ou ressarcimento, correto? Correto. Então, no dispositivo eu vou fazer constar isso aí. Para não gerar dúvida, é o seguinte, o crédito reconhecia, mas era só para a dedução do PIS/COFINS do período. Não é só isso, é também o aproveitamento em compensação, ressarcimento, que é o que estava em discussão. Okay. Mas eu acho que isso aí ficou bem claro no voto, só não está no dispositivo explicitando essa situação. Arnaldo? Eu não vou deixar a Mara sozinha nessa, tá? Eu vou acompanhar a Mara. Eu estou entendendo que esses insumos, eles não são mesmo para produção. Pelo que eu estou vendo aqui, o produto já está acabado. E isso seria uma embalagem para transporte mesmo. Agora, minha dúvida, senhor presidente, é em relação a quais insumos a gente está falando aqui. Porque nas fotos eu estou vendo uma série de insumos que poderiam ter sido utilizados, pallets, as fitas, mas tem, por exemplo, um Big Bag, eu não sei se o Big Bag faz parte também desses insumos. Eu não consegui entender toda a embalagem que é feita após a produção. Eu não consegui visualizar isso ainda no... Então, conselheiro Arnaldo, eu tratei no voto apenas o que ele contesta, apenas os insumos que foram contestados, que foram alvo de glosa. E quais seriam, desculpas, poderia repetir? Sim, esses que eu acabei de... Pallets para caixa, filme de polietileno, fita PET strap AR. Isso. Então eu acompanho a Mara na... Eu peguei essa lista que o Márcio colocou aí no voto dele. Tá. Ok. Laércio. O relator. Eu também acompanho integralmente o relator. Então, nesse item 21, que ele é o paradigma dos processos do 22 ao 28, a decisão por unanimidade, rejeitou-se a preliminar de nulidade do despacho decisório. No mérito, a decisão é por maioria de votos, no seguinte sentido. Por maioria de votos, deu-se o crédito em relação sobre os materiais de embalagem utilizados pela recorrente na conservação, armazenagem e preservação da integridade de seus produtos, apenas no que foi devidamente comprovados. Vencidos, conselheiros Mara e Arnaldo, que negavam o crédito na matéria. E por unanimidade de votos, manteve-se por unanimidade de votos, manteve-se o direito à compensação e ressarcimento relativo aos créditos nas aquisições de PIS/COFINS para a importação de bens e serviços vinculados a operações de exportação. Então, essa é a decisão.
do 21 se aplica 22 ao 28. Segue vários outros da Kraton. E aí, Márcio, qual seria a sequência de julgamento? Então, presidente, as rúbricas que a gente acabou de tratar são idênticas nos demais processos. Em todos os demais? Em todos os demais. Inclusive com preliminar de nulidade também, os processos ou não? Também. Então, essa decisão ela vai se aplicar ao item 19, que o final do processo é 2012-57. Vai se aplicar ao item 20, final do processo 2012-80. Vai se aplicar ao item 29, que é outro paradigma, do final 2009-52. E vinculado a esse paradigma são os processos de 30 a 34. Então, todos esses que eu mencionei têm a mesma decisão que foi já anunciada. Pedro está pedindo palavra. Uma pergunta rápida, presidente. Eu vi que você você tem processo da Kraton também? Da Kraton? Não, esses que estão aqui na sequência? Como é? Não, eles estão no meu nome porque eles fazem parte do lote de repetitivos. Os paradigmas são o 21 e o 29. Então, do 22 ao 28 estão no meu nome, mas ele tem a mesma decisão do 19. Do então vai resolver todos esses. Sim, e aí do 22 ao 28 também são repetitivos do lote do 21. Tá. Então é isso, pessoal. Acho que podemos fazer um intervalo já, que aí o próximo também talvez já tenha. Por favor, Tainá, tá tudo ok para o acompanhamento ou ainda não? Daqueles processos? Sim, doutor, ele já regularizou o pedido de acompanhamento. Tá certo. Então vamos fazer um intervalo, 10 minutos, e aí a gente volta com o processo item 13 da pauta, 13 a 18, que são meus, não são repetitivos não, da mesma empresa. Ok? 10 minutinhos? Tá bom. Parar a gravação. Por favor, pode interromper agora.